Bem, eu acho que com o lançamento do Harry Potter, né, a gente tendo duas produções que foram feitas em períodos totalmente diferentes da indústria. Um foi feito ainda quando era película, em 2001, mesmo não sendo tanto tempo assim, mas já passaram 25 anos. E ter passado por todo o processo, inclusive durante a filmagem, de muitas mudanças de tecnologia, e agora a série sendo lançada, e a gente conseguindo ver o enfeiamento das produções direto em uma produção onde a gente consegue comparar que estão no mesmo universo, acontecem no mesmo período, mas conseguem ser tão visualmente diferentes em sua estética final, né? Não em relação à direção de arte, produção, mas sim no aspecto visual da produção. Mas aí, se eu falar pra você que isso tem muito mais relação com essas duas lâmpadas aqui do que realmente só com uma tentativa realista de emular um mundo, ou talvez até mesmo uma tentativa de trazer a história para a realidade. Olá, meu nome é Marcos Diniz, com Isa no final. Aqui a gente fala sobre direção de arte, produção, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que tá aí durante. Vai fazer já um tempo que estão discutindo isso na internet. Me dá um pouco de preguiça porque é minha área de estudo. Então, às vezes, eu prefiro deixar esse assunto um pouco mais de lado, até porque eu tenho um canal onde eu falo basicamente só disso. E o canal surgiu por conta desse assunto, né? Porque eu sou diretor de arte, cenógrafo, e minha especialização é dentro de iluminação cenográfica, né? E o meu canal ele surge para falar muito diretamente disso, e lá tem o meu outro canal que tá linkado aqui embaixo, mas você vai lá ver depois. Ele tem ali toda a história da iluminação cênica, né, que começa junto com o surgimento do teatro ali, apresentações em ambientes abertos, depois para ambientes fechados, tipos de iluminação, todo o caminhar dela ali até o surgimento da energia elétrica. Só que aí quando chega ali a energia elétrica, e a iluminação passa por uma modernização muito grande, aí eu já prefiro, né, deixa para os especialistas falarem sobre o assunto, porque mas é realmente por conta disso tudo que acaba chegando nessa discussão do enfeiamento do cinema, ou pelo menos do visual do cinema ali nos últimos 10 anos pelo menos. Bem, se inscreve aqui no canal se você tá vendo esse vídeo até aqui, né? Curte o vídeo, deixe seu comentário aí o que você pode acrescentar aí depois. E vá ver o outro canal que eu tenho, onde eu falo um pouco mais tecnicamente desses assuntos, mas não tão tecnicamente assim, né? Porque é um vídeo do YouTube. E de uma forma um pouco mais simplificada, em rasa, exatamente porque é um vídeo do YouTube. A parte técnica eu deixo para monografia, para pesquisa e, né, para os meus anos aqui de estudo dentro da área. E aí a gente pode voltar direto pro vídeo. A gente sabe que o cinema passou por uma transformação muito grande tecnológica nos últimos 20 anos, principalmente. Nos últimos 20 anos nem tanto, mas eu acredito ali que nos últimos 15 anos, 16 anos são as maiores mudanças que aconteceram, né? Os filmes pararam de ser feitos em película, pararam bem entre aspas, né? Mas grande parte das produções audiovisuais são feitas no digital, o que traz uma qualidade para a filmagem muito superior a qualquer outra que é feita em película. E eu não digo de qualidade no sentido de o que é mais bonito, o que não é. Eu tô dizendo qualidade de imagem. Uma qualidade de imagem no digital é muito melhor do que uma qualidade de imagem em película. Ai, não, mas eu prefiro. Você prefere película? Eu tô falando que a qualidade é muito mais nítida, né? Tem muito mais saturação, a gente consegue variar ela em muitas formas trabalhando no digital. Ela tem uma maleabilidade muito maior do que se a gente trabalha dentro de uma película. E acontece que quando a gente tem esse desenvolvimento tecnológico, principalmente para o digital, muita coisa acaba sendo perdida dentro de uma imagem. Porque quando a gente capta dentro de uma câmera, né, de um filme, aquilo que a gente está em cena, encenado ou dentro de um estúdio, não é uma coisa tão matemática, né? Não é tão objetiva, não é tão preto no branco, né? Existem muitas variações que podem fazer com que aquele filme fique de uma determinada forma que não vai se repetir em nenhum outro momento. Ou não vai conseguir ser replicado de certa forma. Ou se conseguir, vai ser um processo muito mais complexo. E não só no digital, né? Muita evolução dentro da iluminação, dentro das próprias produções. Porque a gente tem, não só no cinema, mas nas produções teatrais,
A gente vem, né, a tecnologia ela nunca para de avançar, então a gente vem de diversas formas de iluminação durante muito tempo, não só dentro das produções, mas no dia a dia, no mundo. E isso influencia diretamente a como as produções acontecem. E tudo isso muito atrelado à tecnologia, ao custo que está sendo empenhado naquilo e ao efeito necessário. Porém, muitas coisas acabam sendo atropeladas dentro desse processo, como, por exemplo, você usar um determinado tipo de processo ou material que muitas vezes não está refinado o suficiente para que ele funcione em tela ou dentro de uma filmagem. A gente tem, por exemplo, antes dos anos 2000, as iluminações eram todas halógenas, né? A gente tem durante séculos, séculos não, né? A gente tem aí durante um século e meio a iluminação incandescente em diversos níveis, em tecnologias diferentes. Dali a gente consegue ter um espectro muito grande de como as produções são iluminadas durante muito tempo, principalmente porque são as que não só que existem, mas como são que são utilizadas no mundo real. A gente tem muitos filmes com visual maravilhoso, daquele amarelo quente, vivo, que traz profundidade para a cena, tem aquela liquidez, uma suavidade nas sombras e consegue trazer muita profundidade para o que a gente está filmando, e isso de forma natural por conta da física dessa própria iluminação. Ali, por volta dos anos 2000, a gente começa uma transição por conta de custos, né? Porque a luz incandescente ela consome muito mais energia do que uma luz fluorescente, que é a que passa a ser utilizada em muitos lugares. Mas ainda assim, dentro do cinema, a gente tem outros tipos de iluminação que são usadas. Então a fluorescente acaba não sendo uma opção tão boa assim para fazer essa mescla, porque ela não tem, pelo menos não tinha naquela época, a quantidade de a força, vou falar força aqui, o suficiente para conseguir trazer os aspectos necessários para conseguir ter uma captação boa, robusta, pelo menos comparado ali com a iluminação incandescente que é usada. E a incandescente, tá, pode ser de diversas formas diferentes, como incandescente halógena, convencional, por mercúrio, por diversos tipos. Mas aí, quando a gente vai chegando ali nos anos de 2010, a gente começa a ter a inserção de um outro elemento dentro das produções e no mundo inteiro. Grande parte das iluminações, né, por conta de economia, começa a ser mudada no mundo inteiro. Em todos os lugares possíveis e inimagináveis de luz incandescente ou fluorescente para iluminação a LED, que ali em um determinado momento no início não é algo tão bom, não com uma qualidade tão boa assim, mas uma coisa que acaba sendo transposta para o universo cinematográfico, né? Onde as iluminações das ruas, não do cinema, mas do mundo real, são substituídas por LED, e naquele momento um LED, né, com uma qualidade duvidosa, mas ainda assim bem econômica e eficiente de certa forma, que ela faz o que ela promete, que é iluminar. Mas quando a gente coloca esse tipo de iluminação LED dentro de uma produção cinematográfica, naquele início ali de criação do LED, da criação não, né? Da iluminação a LED se popularizando e sendo substituída no mundo inteiro, em todos os lugares, todos os objetos, tudo. Essa que eu estou usando aqui é uma iluminação a LED. Naquele período você não tinha uma qualidade tão boa, não conseguia fazer variações tão grandes ou era muito caro. Mas pela sua economia é o que começa a ser utilizado no cinema, porque o filme representa a realidade de certa forma. Não fisicamente ou necessariamente é a realidade, mas é a visão de mundo que a gente tem ali de certa forma nos filmes. Então os filmes passam a usar tanto por forma econômica, porque a iluminação é muito cara dentro de uma produção, e é muito importante. Mas se você não faz de um jeito bem feito, ou se você não tentar dar o tratamento ou o estudo necessário para você conseguir fazer uma real iluminação, ou naquele momento onde não existia tantas pesquisas ou estudos de forma de iluminação necessária para conseguir melhorar a iluminação a LED, para que ela tenha uma profundidade, porque a iluminação a LED naquele começo ela é muito mais chapada do que ela é hoje. Ela é muito mais monotonalizada, né, do que ela é hoje. Por mais que ainda a gente consiga fazer uma composição de iluminação que trabalha melhor essas variações, ainda assim a iluminação a LED ela é muito precisa, ela é muito uniforme dentro da sua composição, né, o que ela traz nos seus espectros de iluminação. Então a gente tem
sombras muito marcadas, não é uma coisa tão suave ou natural quanto uma iluminação incandescente. E traz esse aspecto frio para as filmagens, ou fotografias, ou iluminação de um ambiente ou de qualquer outra coisa. Hoje a gente tem uma tecnologia muito melhor do LED, né? Mas parece que as pessoas ainda continuam presas a essa utilização conforme o passar do tempo. A gente vê que hoje em dia já tem produções que, mesmo utilizando LED, conseguem fazer imagens surpreendentes com o que eles têm em mão, mas o que acaba falando mais alto é o que você tem de disponível, e muitas vezes o que está disponível não necessariamente é o com que as pessoas sabem ou estão acostumadas a trabalhar. A gente sabe que existem muitas coisas importantes dentro do cinema que podem influenciar esse visual, né? Como, por exemplo, o trabalho do diretor de fotografia, do luminotécnico, ou até mesmo do aspecto final que vai ser dado do diretor, com o diretor de o designer de produção e o diretor de fotografia no filme, né? Escolhendo como vai ser feito o filtro do filme, como que eles vão trabalhar essas sombras, mas não tem como dizer que isso foi algo que aconteceu gradualmente no cinema por conta de uma necessidade econômica, física, né, de substituição e de uma atualização de tecnologia, mas que infelizmente essa atualização não foi tão boa e não se teve tempo suficiente para se desenvolver antes de ser aplicada, que acaba trazendo aí essa massiva de filmes muito iguais, muito parecidos e chapados dentro do seu aspecto visual. E claro, né, a gente tem outras coisas que acabam trazendo esse visual, mas aí já começa a entrar muito mais no tratamento de imagem do que realmente dentro desse espectro de iluminação do filme. Que aí a gente pode falar, por exemplo, dos filmes de streaming, que tem ali uma assinatura muito característica de parecer que não teve um tratamento visual naquele projeto, mas que na realidade existe um tratamento visual, mas ele está muito mais atrelado ao material que é usado para fazer essa filmagem do que realmente ao tratamento que está sendo dado. Mas é isso, gente. Eu acho que aqui deu para resumir bem, de uma forma simplificada, o que eu acredito que traz esse processo de massificação do sem graça no cinema. E me diz o que você acha aí e outras hipóteses que você acredita que pode ter trazido essa uniformidade às avessas. E se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, né? Deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.